Nossa existência deforma o universo. Isso é responsabilidade. Os Perpétuos são um grupo de seres fictícios que aparecem nas histórias em quadrinhos publicados pela DC Comics. Os personagens incorporam forças e aspectos poderosos na série de quadrinhos Sandman, do autor britânico Neil Gaiman. Estes seres existem desde o início dos tempos e são considerados os seres mais poderosos da existência. Sandman é uma multipremiada série de história em quadrinhos para adultos, escrita por Neil Gaiman e publicada pela Vertigo, um selo da DC Comics. Entre os muitos ilustradores que já trabalharam na revista, incluem-se Dave McKean, Sam Kidd, Charles Vess, Jill Thompson, Milo Manara, Mike Greenberg, Shaw McManus, Mark Hempel, Mitchell Zulli, entre outros. Suas histórias descrevem a vida de Sonho, o governante do sonhar, e sua interação com o universo, os homens e outras criaturas. A história é vista do ponto de vista de Sonho, um dentre os 7 Perpétuos, inicialmente preso por um grupo de humanos que almejava prender sua irmã mais velha, a Morte, para que assim se tornassem imortais. Ele é o governante do sonhar, é um perpétuo, e os perpétuos são as manifestações antropomórficas dos aspectos mais comuns de todos os seres vivos. São eles: destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero, delírio. Eles existem desde a aurora dos tempos, e acredita-se que estão entre as criaturas mais poderosas, ou pelo menos mais influentes, do universo Sandman. Eles podem aparecer em diferentes formas, mas geralmente têm pele clara e cabelos negros, com exceção dos ruivos Destruição e Delírio. Sua aparência pode mudar para se adequar às expectativas dos outros. Quando questionado por Marco Polo se ele está sempre tão pálido, o sonho responde: isso depende de quem está assistindo. Os Perpétuos passam a maior parte do tempo cumprindo suas funções como personificações das forças naturais. Por exemplo, a morte leva as almas dos mortos para longe do reino dos vivos, enquanto o sonho supervisiona o reino dos sonhos e da imaginação, e regula os sonhos e a inspiração de cada ser do universo. Uma faceta notável de sua representação é que nenhum deles é uma personificação de sua função. Eles simplesmente são a sua função. Se um dos perpétuos for destruído, ele será substituído por outro aspecto de seu papel, mas isso não ocorre se eles estiverem ausentes ou inativos. Nesses casos, o aspecto da existência supervisionado por aquele membro dos perpétuos torna-se mais aleatório e caótico. Durante esse tempo, o universo pode tentar substituir aquele membro, colocando um pouco de sua essência dentro de um mortal, como fez com Wesley Dodds, que recebeu uma fração da alma do sonho enquanto o sonho estava preso. Todos os perpétuos têm um reino no qual são absolutamente soberanos. Dentro de seu reino, todos os membros têm uma galeria contendo símbolos, ou sigios, dos outros perpétuos. Os perpétuos podem entrar em contato um com o outro, segurando o símbolo apropriado e chamando aquele membro. A origem e a natureza exata dos perpétuos são desconhecidos. Poucas dicas são dadas na série sobre o motivo exato de sua existência. Eles parecem ser forças naturais. Às vezes, eles são descritos como uma criação da consciência dos seres vivos.
Eles são mais velhos que os povos das fadas, que os deuses e outros seres sobrenaturais. Suas idades exatas em anos são desconhecidas, mas sabe-se que existiam muito antes da vida na Terra. Destruição diz que desempenhou seus deveres sem contar os 3 séculos anteriores, por exemplo, por 10 bilhões de anos. No quadrinho Sandman Overture 5, é revelado que o pai dos Perpétuos é o Tempo, e a sua mãe é a Noite. Os Perpétuos não são conhecidos por terem nomes próprios, embora Sonho tenha o hábito de coletar nomes diferentes para si mesmo. Cada um deles é conhecido por suas respectivas funções. Destino é o mais antigo dos Perpétuos. Ele aparece como um homem cego, vestido com uma túnica cinza ou marrom, carregando um grande livro, o Registro Cósmico. O livro está acorrentado a ele, ou ele está acorrentado ao livro. E dentro do livro está escrito toda a soma da existência, passado, presente e futuro. O destino, mais do que qualquer outro perpétuo, parece ser o mais preso por sua função e responsabilidade. Ele raramente demonstra muita personalidade. Seu símbolo é seu livro. Em seu jardim existem caminhos em que as almas percorrem enquanto realizam suas vidas. A morte. A morte aparece como uma jovem gótica equilibrada. Ela usa um ankh prateado, representando a vida após a morte, que serve como seu símbolo. Ela tem uma marca semelhante a um olho de Horus em torno do seu olho direito. Ela prefere se vestir e agir casualmente, e se dá melhor com o sonho do que qualquer outro perpétuo. Ela passa um dia em cada século como uma mortal, vivendo e morrendo na Terra. Ela é de longe a mais agradável dos perpétuos, sendo gentil e pessoal com quase todos. Encontrá-la ao morrer é como encontrar um velho amigo. O sonho, Morpheus. Retratado como senhor e personificação de todos os sonhos e histórias da ficção, a aparência usual do sonho é a de um homem alto e pálido com cabelo selvagem preto azulado. Ele se veste com um manto informe feito da noite, com chamas dançando em suas dobras. Seus olhos são poças de sombras com reflexos de luz dentro. Ele é conhecido por muitos nomes, mais comumente Morpheus. Ele tem uma longa história de insensibilidade para com os outros, e por todo o quadrinho Sandman, ele deve lidar com as suas crueldades do passado. Ele está muito preocupado em cumprir suas responsabilidades. Seu símbolo é o seu elmo do sonho, feito da espinha e do crânio de um deus morto há muito tempo. O castelo do qual Sonho habita e todo o resto do sonhar mudam de aspecto à sua vontade, mas certas áreas têm sua forma mantida como uma cortesia a seus habitantes. Sua biblioteca abriga bilhões de livros que nunca foram escritos. Toda a sanidade mental dos seres depende da boa administração desse reino, já que a realidade física do universo e mental dos seres também depende de nada vazar de lá para cá. E Sandman executa suas funções de maneira magistral. Destruição. Um homem muito grande e robusto com cabelo vermelho, que às vezes parece barbudo, às vezes barbeado. Destruição abandonou suas responsabilidades como um dos perpétuos 300 anos atrás, causando muitos conflitos entre ele e seus irmãos. Desde que abandonou seu reino, o outro perpétuo geralmente se refere a ele como o pródigo ou irmão, ao invés de destruição. Ele tem paixão por empreendimentos criativos e construtivos, mas pouco talento. Seu símbolo é uma espada. Desejo. Desejo é um ser andrógeno, capaz de aparecer como um homem, uma mulher, nenhum ou possivelmente ambos. Desespero se refere a desejo como irmão e irmã. Sonho se refere a desejo como irmão. Desejo tem um lado cruel e uma rivalidade de longa data com sonho. Seu símbolo é uma forma de coração de vidro tingido de prata. Ele ou ela vive em uma enorme estátua de carne e sangue chamada limiar. Embora desejo seja gêmeo do desespero, em certo sentido ela é mais antiga do que o desespero. A encarnação atual de desejo é a original, enquanto o desespero está atualmente em sua segunda encarnação. Desespero, a irmã gêmea de desejo. Em sua primeira forma, desespero tinha muitas das mesmas qualidades físicas de sua forma posterior. É uma mulher baixa e obesa, com pele acinzentada e dentes de formato irregular. Ela está sempre nua.
O desespero tem um comportamento frio e silenciosamente inteligente. Ela tem o hábito de esculpir sua carne com um anel de gancho que ela usa, que também é o seu símbolo. Ela frequentemente se associa com desejo. Desespero mora num local coberto de bruma e névoa, onde os ratos se escondem e é cercado por infinitos espelhos. Delirium. A mais jovem dos perpétuos, Delirium aparece como a jovem cuja forma muda com mais frequência do que qualquer um dos perpétuos, com base nas flutuações aleatórias do seu temperamento. Ela tem cabelos multicoloridos, rebeldes e roupas excêntricas e incompatíveis. Sua única característica física permanente é que um dos seus olhos é verde esmeralda, geralmente o lado direito, e o outro azul claro com manchas prateadas, geralmente o lado esquerdo. Mas mesmo esses às vezes alternam entre esquerdo e direito. Seu símbolo é uma bolha de cores abstrata e sem forma. Ela já foi conhecida como Deleite, mas em algum evento traumático, do qual até mesmo o destino não conhece os detalhes, fez com que ela mudasse para seu papel atual. Os Sete Perpétuos não são deuses, mas sim entidades além, responsáveis pelo ordenamento da realidade conhecida. Só a sua existência mantém coeso o universo físico e todos os seres vivos que existem nele. Segundo o próprio Sandman, os deuses são gerados no sonhar, nascendo como sonhos e, só então, assumindo seu papel como divindades.